Beleza, galera? Aqui professor Fernando, canal Física Bacanuda, o seu canal com menos de 7 bilhões e meio de inscritos na internet, falando sobre física. Nós temos um vídeo aí anterior onde nós falamos sobre o conceito de temperatura. Hoje nós vamos falar sobre termômetros, porque você fala em temperatura, se eu perguntar para você assim, com o que eu preciso para medir a temperatura de um corpo, você de cara vai me dizer, preciso de um termômetro. Legal. Agora, o que nós temos que aprender de diferentão sobre os termômetros é o seguinte: um termômetro, na verdade, ele não mede a temperatura de maneira direta, ele mede de maneira indireta. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele mede alguma outra coisa, tá? Ele mede uma grandeza que varia de acordo com a temperatura. Como assim? Vou explicar. Pensa no termômetro mais simples que existe, mais comum que você conhece, que é aquele termômetro de mercúrio, com uma coluna de mercúrio. O que acontece? O mercúrio tem uma dilatação de acordo com a temperatura. Então, quando o termômetro de mercúrio, quando aquela coluna de mercúrio dilata, a graduação do termômetro indica qual a temperatura para cada dilatação que o mercúrio vai ter ali dentro. Então, quando eu uso aquele termômetro, o que eu estou medindo é a temperatura, mas de acordo com a medida da dilatação do mercúrio. Um outro exemplo. Talvez depois do termômetro de mercúrio, o mais difundido que existe hoje em dia é o termopar. O que é o termopar? Ele é um termômetro que mede a diferença de potencial, ou seja, a voltagem. Ele vai medir quantos volts existem entre dois elementos. Esses dois elementos vão formar o que nós chamamos de termopar. Então, o meu sistema lá, o meu programa, o meu termômetro, por assim dizer, ele vai sentir essa voltagem e vai dizer, bom, já que tem tantos volts aqui, a temperatura é tanto. Então eu posso usar a voltagem entre dois elementos, entre um termopar, eu posso usar a dilatação do mercúrio para medir a temperatura. Outras coisas que eu posso usar, a pressão de um gás. Então eu tenho um determinado gás num sistema, esse gás vai exercer uma pressão nesse sistema. Então eu sei, aquele gás realiza tal pressão quando ele está a determinada temperatura. Então eu posso até programar lá de alguma maneira para ao ler a temperatura, ao ler a pressão, ele me fornecer qual é a temperatura para aquela determinada pressão. Eu posso usar, por exemplo, para temperaturas extremamente baixas, eu posso usar como referencial a velocidade do som ou a velocidade de uma onda de ultrassom. Eu jogo num ambiente onde eu quero medir a temperatura, uma dessas frequências, uma dessas ondas, aliás, e eu vou ter algo que vai medir a velocidade desse som, a velocidade desse ultrassom. Medindo essa velocidade é que eu vou ter, para tal velocidade, tal temperatura. Então, de novo, eu faço uma medida indireta. Eu meço a velocidade e eu sei aquele valor de velocidade corresponde do som ou do ultrassom, corresponde à temperatura X. Para temperaturas ainda mais baixas, muito próximo do zero absoluto, essa do ultrassom já é próximo do zero absoluto. Agora, ainda mais próximo, eu posso usar magnetismo. Existem materiais com propriedades magnéticas que variam de acordo com a temperatura. Então eu indico qual é aquela propriedade magnética, qual é o valor do magnetismo daquela propriedade, e a partir disso eu sei qual é a temperatura que aquele material está submetido. Para temperaturas muito altas, eu posso medir a radiação. Eu meço a frequência da radiação que um corpo emite e eu sei, bom, para essa frequência desse tipo de radiação, a temperatura é tanto. Então, agora você já sabe, né? A temperatura é o quanto estão agitadas as moléculas de um corpo. A temperatura está ligada à agitação, à velocidade de agitação das moléculas de um corpo. E um termômetro, ele mede uma grandeza que varia de acordo com a temperatura. Essa grandeza
medindo o valor dela, eu vou saber quanto é a temperatura exatamente. Então, beleza, galera? Hoje falamos sobre termômetros. Na próxima aula, muito em breve, falaremos um pouco mais aí sobre temperatura. Um beijo, compartilhe, curta, se inscreva, tá? Avise todo mundo que você conhece do canal Física Bacanuda aí, que vale a pena. Valeu? Beijão!